ser breve, talvez até mesmo antes do horário eu já tenha terminado, porque eu não costumo falar muito, né, irmãos? Amém? A palavra que eu vou ler aqui é o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do verso 1 em diante. Aquele que porventura quiser, pode procurar na sua Bíblia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 25, do verso 1 em diante. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim no verso 1: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Curve as suas cabeças, orem comigo neste momento. Senhor Deus e Altíssimo Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esta oportunidade a qual o Senhor está concedendo à minha vida, de aqui, ó Deus, poder falar um pouco, Senhor, da Tua Palavra. Eis-me aqui, Senhor, eu me coloco à inteira disposição de Ti, Senhor, porque sem Ti eu nada posso, sem Ti eu nada sou, sem Ti eu nada tenho. Sem Ti, Senhor, eu nada falo, pois quem fala é Ti, Senhor. O poder, a honra, a glória pertence a Ti, Senhor, e para Ti, ó Deus, são todas as coisas, meu Pai. Por isso, ó Deus, fala com a Tua igreja, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar, meu Deus, e não necessariamente, ó Deus, o que ela quer ouvir, Senhor. Me usa, Deus, neste momento, ó Pai, que eu diminua e o Senhor cresça, ó Deus, para a honra e glória do Teu santo e poderoso nome. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Diferente das outras vezes, irmãos, que eu pude aqui falar um pouco da palavra de Deus, das outras vezes eu preparei, eu sentei na frente do computador, eu digitei uma folha, eu estudei capítulos e versículos para falar aos irmãos. Desta vez eu não estudei, eu não preparei, não digitei uma folha como de costume, mas hoje, quando este sentimento brotou em meu coração, como eu falei com os irmãos, eu ali sentado ali no quintal do meu sogro, debaixo do vento, eu li esta passagem no celular e veio algumas reflexões dessa passagem na minha cabeça. É claro que às vezes com nervosismo, aqui adiante do povo, talvez eu não fale tudo aquilo que veio na minha cabeça, porque a gente se prepara quando está em casa, eu particularmente, eu falo, quando me der a oportunidade, eu vou chegar lá, eu vou fazer isso, eu vou falar aquilo, eu vou falar isso. Mas às vezes não é eu que quero falar, é Deus que quer falar. Glória a Deus, aleluia. Então talvez eu não fale aquilo que eu preparei ou que eu pensei, porque desta vez eu não preparei, sim apenas refleti em cima da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui, irmãos, diante de um texto bastante conhecido, bastante pregado
a qual tem por título deste capítulo que lemos: o sermão profético continua, a parábola das 10 virgens. Entendemos que pelo título deste texto a qual lemos, que está dizendo que a parábola continua, entendemos que Deus ele já estava falando aos seus servos. Quando chega neste capítulo 25, ele vai continuar a dizer e vai alertar aqueles que ouviam, amém? Aos seus discípulos, amém, obrigado. E ao povo que o ouvia acerca das 10 virgens. Se observarmos este sermão, ele começa, ou uma parte dele começa no capítulo anterior, no capítulo 24, a qual ali, os discípulos vão interrogar Jesus acerca do que aconteceria, de como seriam os dias que antecederiam a sua volta. E ali no capítulo 24, Jesus ele vai começar a dizer que nos dias que antecederiam a sua volta haveria fome, guerra, peste, terremotos, maremotos, rumores de guerra, falsos profetas se levantando e enganando a muitos. Se os discípulos o interrogaram acerca dos sinais que aconteceriam, eu particularmente posso entender então que tudo aquilo que Jesus agora falar aos discípulos, anteriormente os discípulos não tinham visto acontecer. Então certamente por isso eles vão perguntar a Jesus que sinais que aconteceriam antes da volta dele, ou da vinda dele, ou do arrebatamento da igreja, para que os irmãos possam entender. Nos nossos dias de hoje já é diferente. Nós não podemos, é claro, não devemos, mas também nós não podemos hoje questionar a Jesus por intermédio das nossas orações o que há de acontecer. Porque aquilo que Jesus já disse aos seus discípulos no passado, nós no nosso tempo hoje já vimos acontecer. Quantos hoje já viu acontecer guerra, rumores de guerra, terremotos em vários países? Quantos hoje já viram acontecer nos jornais aí, estão noticiando pai contra filho, filho contra pai, pessoas perdendo a sua vida aí todos os dias, está nos jornais. Então hoje nós não temos mais que questionar a Jesus que sinais aconteceria, porque Jesus já nos disse o que aconteceria e nós já podemos contemplar estes sinais que ele disse aos discípulos. Visando a palavra de Deus, é claro, tem muita coisa para acontecer ainda, mas visando aqui a palavra de Deus, só falta mesmo a trombeta tocar, só falta mesmo o arrebatamento da igreja acontecer. Porque neste capítulo 24 aqui, todos estes acontecimentos que eu relatei agora aos irmãos, todos estes já aconteceram. Pelo menos na minha visão. Se os irmãos não entendem dessa maneira, os irmãos podem me procurar depois e me falar acerca deste assunto, que eu estarei pronto a ouvir aos irmãos. Neste mesmo capítulo 24, que antecede o capítulo que nós lemos, Jesus ele também vai ali deixar outras parábolas, Ele vai ali também dizer que como foi nos dias de Noé, assim também seria nos dias que antecederiam a sua vinda. Ou seja, ele vai dizer, nos dias de Noé comiam, bebiam, casavam e estavam sem casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam. Glória a Deus. Nos nossos dias também não está sendo diferente. Nos nossos dias as pessoas comem, bebem, casam e dão sem casamento, e não percebem que a palavra está sendo pregada como foi apregoada nos dias de Noé. Noé levou cerca de 120 anos para construir a arca, e neste tempo ele pregava ao povo que ouvia: olha, está vindo um grande dilúvio, se prepara, há uma oportunidade, a porta da arca ainda está aberta, entre por ela você que ainda tem esta oportunidade. Mas o povo não deu crédito, até o dia em que Noé entrou na arca, e o povo não perceberam. Só perceberam depois que começou o dilúvio, e aí já era tarde. Nos nossos dias de hoje também não é diferente. A igreja tem pregado a palavra, a igreja tem anunciado a volta de Cristo, a igreja tem pregado que o arrebatamento acontecerá a qualquer momento, assim como no piscar de olhos. Mas muitos não têm dado crédito como foi no passado. Porém hoje a igreja está de porta aberta.
A porta está aberta para você, talvez que está em nosso meio e ainda não aceitou a Jesus Cristo como Salvador. Assim como foi no tempo em que Noé pregava, a qual a porta estava aberta, e eu creio que a oportunidade não estava apenas para Noé e sua família. Eu creio que a oportunidade estava também para qualquer um que naquele momento dissesse assim: Noé, eu quero entrar nessa arca. Noé, eu quero ter a oportunidade de ser salvo. Glória a Deus. Espírito de Deus, você é maravilhoso. E nos nossos dias hoje não é diferente. A porta ainda está aberta. Jesus é lindo. Talvez você não adentrou por essa porta que é Cristo Jesus, a qual morreu por mim e por você. Então hoje você tem esta oportunidade de adentrar por estas portas e assim ser salvo, não somente você, mas tu e a tua casa. Assim como foi Noé. Noé foi salvo, ele e a família dele. Então hoje você tem esta oportunidade. Ainda no capítulo 24, Jesus ele vai dizer: se um pai de família soubesse a que vigília da noite haveria de vir o ladrão, ele vigiaria para que não roubasse a sua casa, ou que ele não entrasse na sua casa, nas minhas palavras. Então também é assim no nosso dia. Se nós soubéssemos porventura que hora Jesus viria, eu creio, meus irmãos, e eu posso falar que muitos de nós não estariam aqui. Se muitos de nós soubessem que Jesus viria no ano de 2025, muitos de nós esperariam 2024 para aceitar Jesus, para se consertar. Porque é assim nos nossos dias, muitos a gente encontra dizer: Jesus não voltou até hoje, irmãos, misericórdia, não volta mais. Ou então, irmãos, ainda dá tempo de eu me preparar. Ou como nós ouvimos de uma jovem aqui do conjunto, que disse que o esposo dela espera a segunda vinda de Cristo, né? Quando Cristo vai voltar novamente, que ele vai ter uma segunda oportunidade. Ou seja, não acreditando ele que a oportunidade é agora, é já, é nos dias e nos momentos que nós estamos vivendo. Esta palavra, irmãos, eu sempre costumo dizer: aquilo que eu prego, aquilo que eu falo, antes de eu passar aos irmãos, Deus já me moeu dentro da palavra, Deus já me corrigiu dentro da palavra que eu estou passando para os irmãos. Porque é assim nos nossos dias, eu falo por experiência própria. Às vezes acontece algo nas nossas vidas, nós dizemos assim: eu vou esperar para consertar, eu vou esperar até determinado tempo e aí eu tomo uma atitude. Mas para muitos esse tempo não tem chegado. Quantos eu e você conhecemos que não passaram do ano de 2018? Quantos que nós ouvimos profecias e revelações e não deram crédito à palavra e desceram à sepultura? Eu conheço vários amigos meus que cresceram comigo e foram assim. Então, como foi nos dias de Noé, está sendo hoje, a porta está aberta. Como você não sabe que dia Jesus vai voltar, como o exemplo que aqui Jesus deu, como pai de família não sabe a que hora o homem há de entrar na sua casa para roubar, então não perca a oportunidade que está à tua porta batendo, todos os dias. Eu digo todos os dias porque todos os dias eu creio pela fé que o Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós. Talvez há um dia que você não vem na igreja, que você não comparece aqui ao trabalho, mas o Espírito Santo de Deus, eu creio pela fé, que ele traz no seu pensamento vários e vários versículos, e às vezes você se pega ali sozinho pensando acerca da palavra. Ou seja, você e eu não estamos enganados. Não adianta quando a trombeta tocar eu disser: irmão, eu não sabia. Deus me perdoa porque eu não ouvi a tua palavra. Jesus ele está nos alertando essa noite e já vem nos alertando há vários dias. Eu e você não sabemos o dia em que ele virá, porque a própria Bíblia diz que ele virá como ladrão. Então eu e você não sabemos. Você sabe, irmãos, a que hora do dia ou a que hora da noite alguém pode te abordar na rua e dizer assim: me dá o seu celular, me dá o seu dinheiro. Você sabe? Você não sabe. Você sabe que isso acontece todos os dias, mas você não sabe se vai acontecer com você. E é assim também a volta de Cristo. Eu e você sabemos que ela é real,
Sabemos que ela é iminente, mas não sabemos o dia e nem a hora. Há muitos aí profetizando, fazendo ensinamentos acerca da vinda de Cristo, mas não estão pautados na palavra, porque a palavra diz que nem eu e você sabemos. Então há alguns ensinamentos aí, como eu pude pesquisar, e eu estudando em casa, não estou aqui, irmão, degrinindo, a imagem de ninguém nem de nenhuma religião, mas eu descobri que tem uma religião a qual a doutrina delas nos diz que Jesus já voltou desde 1914 e ele se encontra hoje em um lugar chamado Torre de Vigia, que se encontra em Nova York. E esta religião, irmãos, é séria. Eu também ri, irmãos, e pedi perdão a Deus. Ou seja, a Bíblia relata isso, irmãos. Nos finais dos tempos haveriam falsos profetas. E essa religião, irmãos, são inúmeras pessoas que por ano têm aceitado esta religião. Ou seja, têm entrado, têm se deixado ser enganado. E a palavra de Deus já nos alertou a respeito disso. Jesus, o próprio Cristo, já tinha dito que nos finais do tempo haveriam falsos profetas. Fazeriam muitos sinais, enganariam muitos, se possível, enganariam até mesmo os escolhidos. Então é profético, irmãos. É a palavra de Deus. Temos que dar crédito a essa palavra. Entrando agora no capítulo 25, irmãos, a qual nós lemos. Já estou encerrando. Aqui Jesus vai trazer uma parábola acerca das 10 virgens, a qual ele vai comparar o reino dos céus, ou seja, o arrebatamento da igreja, também podemos assim conjecturar, com 10 virgens, ou seja, ele vai fazer uma comparação. Ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Ele vai dizer que 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Aqui nós já ouvimos, eu já ouvi, você já ouviu várias pregações acerca deste capítulo, várias interpretações, que aqui alguns já interpretaram como 2 tipologias de igreja: uma igreja com a lâmpada acesa, outra igreja com a lâmpada apagada, uma igreja com azeite, outra igreja sem azeite. Mas nesta noite, além dessas interpretações, eu também creio em todas elas. Eu quero aqui trazer apenas uma rápida reflexão de uma tipologia de 2 pessoas, 5 delas loucas e 5 prudentes. E aqui eu quero trazer uma tipologia para mim e para você, de uma pessoa louca e de uma pessoa prudente. Observem que Jesus ele vai dizer que todas as 10 virgens tinham lâmpadas, todas as 10 virgens tinham azeite, tanto as loucas quanto as prudentes. Aqui eu quero deixar para nós uma reflexão em dizer que aqui é uma comparação, de 2 pessoas essas loucas e pessoas essas prudentes. É claro, irmãos, eu não estou chamando ninguém de louco, peço que os irmãos me entendam. Estou fazendo apenas uma comparação com a palavra de Deus. Se ele diz que todas tinham lâmpadas, todas tinham azeite, ele está dizendo que todas eram crentes, todas eram evangélicas. Amém, irmãos? Porém, ele vai nos dizer que as loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Nós observamos que as prudentes, além do azeite a qual já estava em suas lamparinas, elas haviam levado azeite reserva também, para se porventura suas lâmpadas se apagassem no decorrer da noite, elas ali teriam azeite para colocar em suas lâmpadas e assim prosseguir ao encontro do noivo. Este noivo, por sua vez, é Jesus Cristo. Porém, eu quero aqui trazer a primeira reflexão acerca das loucas que não levaram azeite consigo. Nós observamos dentro da palavra de Deus que a simbologia do azeite, em muitas passagens, vai retratar o Espírito Santo de Deus. É claro que não tem como ninguém levar o Espírito Santo em reserva. Amém, irmãos? Os irmãos estão me entendendo? Porém, ali elas tinham azeite em reserva, as prudentes, é claro, as loucas não tinham. O azeite aqui simboliza o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida. E as loucas ali, por sua vez, tendo apenas
para o momento, dedo apenas para aquela ocasião em que suas lâmpadas estavam acesas. Porém a Bíblia ela vai nos descrever mais para frente que, tardando o esposo, elas adormeceram. E neste momento em que adormeceram, o azeite das loucas começaram a se apagar. E agora elas vão pedir às prudentes: dai-nos do vosso azeite. Porém as prudentes vão responder: acaso que falte a mim e a vós? Idem aos que vendem e comprai azeite para vós. Novamente eu torno a dizer, sendo o azeite simbologia do Espírito Santo, alguém consegue comprar o Espírito Santo? Negativo. Você consegue conquistar a presença do Espírito Santo na sua vida por intermédio de oração, por intermédio de jejum, por intermédio de fidelidade à presença de Deus. E essas loucas, elas tinham ali a presença do Espírito Santo apenas para o momento em que elas estavam aguardando. Elas não tinham a presença do Espírito Santo, talvez para um momento posterior àquele que ela estava. Porém, o que acontece também no meio da igreja. Há muitos aqui que eu digo, irmãos, no nosso meio, no meio da igreja. Não estou dizendo aqui dentro dessa igreja, para que os irmãos me entendam. Mas há muitos nos dias de hoje que tem a presença do Espírito Santo apenas no momento. Sabe qual é esse momento? Talvez no momento em que o culto está gostoso, está glorificando, está cantando hino, está cantando corinho de fogo, desemboca o vaso, Jesus. E aí naquele momento o Espírito Santo vem e visita. E aí talvez estas virgens loucas, assim como também nos nossos dias, tenham o Espírito Santo de Deus apenas por um momento. Talvez se por um momento nós hoje nos nossos dias cochilarmos ou dormirmos acerca da vinda de Cristo, talvez não vamos encontrar o Espírito Santo mais em nossas vidas, e não vamos mais ter tempo suficiente para adquirir com que o Espírito Santo fique permanente nas nossas vidas. Sabe por que isso, irmãos? Porque às vezes nós temos um pensamento ou uma maneira de enxergar as coisas. Às vezes nós enxergamos uma pessoa aqui falando em línguas, rodando, e a gente olha e fala assim: ela está cheia do Espírito Santo. E às vezes não é. Às vezes o Espírito Santo veio, apenas visitou por um momento. Assim como as loucas, que tinham azeite ali apenas por um momento nas suas lâmpadas. Agora as prudentes não. As prudentes, vai dizer a Bíblia que elas tinham azeite também em reserva. Ou seja, nos nossos dias as pessoas prudentes não têm azeite ou não têm o Espírito Santo apenas por um momento, mas elas têm o Espírito Santo permanente em suas vidas. Como isso, Eduardo? A Bíblia vai nos dizer que aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que são nova criatura, agora eles vão passar a produzir frutos do Espírito, ou seja, frutos que são produzidos pelo Espírito Santo na minha e na sua vida. Frutos estes de bondade, mansidão, amor, entre outros. Ou seja, estas pessoas prudentes têm aí o Espírito Santo permanente em suas vidas. E por mais que talvez elas possam dormir ou cochilar um pouco acerca do arrebatamento, porque se observarmos Jesus, ele vai dizer que todas cochilaram, todas adormeceram. Ele não vai dizer assim, só as loucas que não tinham azeite adormeceram. Não, ele vai dizer todas adormeceram. Ou seja, talvez pode ser que toda a igreja adormeça, um sono espiritual acerca do arrebatamento da igreja. Mas essas prudentes, assim como aquelas 5 prudentes, a igreja prudente que está em Cristo, no momento em que ela ouvir, aí vem o esposo, ou seja, no momento em que ela ouvir o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo, que é a simbologia do azeite, tem que estar presente, porque a Bíblia descreve que é ele que ajuntará, recolherá o povo de Cristo e levará ao noivo. Então sem o Espírito Santo não tem como. E se eu e você nos pegarmos no momento do arrebatamento como as loucas, sem o Espírito Santo, sem azeite em reserva, você acha que no momento do soar da trombeta vai dar tempo, irmãos, para mim e para você correr buscar azeite com alguém? No momento que elas dizem assim: não é caso que falte a mim e a vós, ide aos que compram e vendem. Aqui é uma simbologia também das prudentes e das loucas,
que alguns irmãos loucos, me perdoem a expressão da palavra, têm pedido o azeite a outros irmãos, têm pedido a presença do Espírito Santo. Só que a presença do Espírito Santo na minha e na sua vida é individual. Então não há caso que falte aqueles que têm, ou seja, aqueles que têm o Espírito Santo podem interceder por você, pode, mas eles não podem colocar o Espírito Santo na sua vida. Então, irmãos, hoje nós estamos tendo todos os dias a oportunidade de adquirir azeite, a oportunidade de manter as nossas lâmpadas acesas. Quando eu falo adquirir azeite, irmãos, eu não digo apenas estar aqui na quarta-feira, na sexta, no domingo de manhã e também no domingo à noite. Eu digo isso também no sentido de orarmos, buscarmos a Deus, consagrarmos as nossas vidas e estar sempre vigilante, porque Ele vai encerrar essa parábola e vai dizer: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. É esta palavra, irmãos, que eu queria trazer aqui à igreja. Foi o que Deus ministrou no meu coração ali hoje à tarde. E eu peço à igreja que esteja orando em meu favor, em favor do meu lar. Quero desde já justificar a minha ausência hoje na escola bíblica dominical. Eu estava com muita dor de dente, ainda estou aqui falando e o dente está doendo. O pastor me chamou, perguntou, melhorou? Eu falei assim, mais ou menos. Ele falou, dá para pregar? Eu falei, amém. Então vai pregar e seu dente vai sarar. Até agora não sarou, irmãos, mas está doendo um pouquinho ainda. Mas eu creio que eu vou sair daqui melhor do que eu entrei. Amém? Irmãos, se porventura tem alguém em nosso meio que ouvindo aqui esta palavra e hoje tem a oportunidade de adentrar na arca, ou de adentrar em Cristo Jesus, que é a porta, e obter a salvação para tu e para a tua casa, a oportunidade é hoje. Porque há um ditado muito falado: não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Nós conhecemos muitos aí e ouvimos vários testemunhos de muitos que disseram assim: não, irmãos, na quarta-feira eu aceito Jesus, e foram assassinados na terça-feira. Nós ouvimos aí muitos exemplos de que disseram: irmão, semana que vem eu volto, e não teve essa semana que vem. Então a oportunidade é hoje, porque o dia de amanhã não nos pertence, pertence a Deus. Então, se porventura tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é evangélico, ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador, a oportunidade está aberta, irmãos. Até o término desse trabalho, irmãos possam estar levantando a mão, dirigindo-se aqui à frente, e os irmãos estarão orando por você. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Se creres, verás a glória de Deus. Tem alguém para Jesus? Vem correndo aqui que nós vamos orar por você. Seu nome vai ser escrito no livro da vida. Cante comigo assim e preste atenção no hino que eu vou cantar aqui para você ver. Tem um lugar vazio nesta congregação, tem alguém chorando, pedindo seu coração. Se és uma ovelha daquela que desgarrou, junte-se às outras hoje e esqueça o que passou. Volte
André, é época de você caminhar junto com a sua esposa e fazer companhia a ela e ela a você. E neste momento, Jesus falou no coração de vocês dois. Glória a Deus. Sim ou não? Claro que falou. Aleluia! Deus abençoe nosso irmão Eduardo. Deus abençoe. Se ele fala assim, ó, eu falei, vai pregar que o dente